E esse caso do traficante André do Rap reacendeu a discussão sobre a necessidade da volta das prisões após condenação em segunda instância. Uma PEC que trata desse assunto está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas a comissão que debate esse tema teve os trabalhos interrompidos agora durante a pandemia do novo coronavírus. E nós vamos conversar agora justamente com o deputado que preside a comissão que debate a PEC da prisão após condenação em segunda instância, que é o deputado federal Marcelo Ramos, do PL de Amazonas, a quem eu cumprimento aqui. Deputado, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, eu agradeço o convite, a oportunidade de dialogar. O diálogo é instrumento da democracia e acho que nós podemos esclarecer o povo brasileiro sobre um tema tão importante, na minha opinião, tão urgente para ser resolvido pelo Congresso Nacional. Pois é, né, deputado? E para que a comissão da segunda instância retome os trabalhos, é necessária uma autorização do plenário, né? Preciso que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloque esse tema em votação no plenário e aí, por maioria, os deputados aprovem a volta das comissões, sendo essa uma das comissões aí que voltaria também. Existe ambiente para isso ou os deputados não querem a volta das comissões e por quê, deputado? Na verdade, nós cumprimos todo o cronograma da comissão, fizemos as audiências públicas, encerramos as audiências públicas no dia 26 de março. O deputado Fábio Tradi, no dia 15 de abril, me informou que estava com o relatório pronto, que é o relator, mas, infelizmente, nesse intervalo entre 26 de março e 15 de abril, a Câmara aprovou uma resolução, um projeto de resolução que virou resolução, proibindo o funcionamento de qualquer uma das comissões da Casa. Então, a reinstalação dos trabalhos da comissão da PEC da segunda instância depende da aprovação de um novo projeto de resolução para reinstalar as comissões. Esse projeto já foi à pauta 2 vezes, mas acabou tendo obstrução da oposição e de alguns partidos da base do governo também, e ninguém conseguiu votar esse projeto até agora. Hoje, eu, deputado Fábio Tradi, deputado Alex Manente, fizemos uma reunião, eu e Alex Manente aqui em Brasília e o Fábio Tradi remotamente lá do Mato Grosso do Sul, e decidimos que o deputado Fábio Tradi apresentará ainda hoje, talvez até já esteja no sistema, um novo projeto de resolução pedindo autorização para instalar especificamente a comissão da PEC da segunda instância. E a partir de amanhã buscaremos colher a assinatura no requerimento de urgência desse projeto de resolução para tentar votar na terça. Óbvio que existem resistências dentro da casa, mas antes desse período da pandemia, havia um grupo majoritário de apoiamento à aprovação do texto da PEC na forma proposta pelo relator, deputado Fábio Tradi. Certamente nós teremos resistência a isso, mas estamos olvidando todos os esforços para garantir que essa pauta seja enfrentada e cada deputado, cada deputada possa dizer se é a favor ou se é contra. Eu sempre digo que colocar uma matéria que eu concordo em votação e eu perder é democrático. E eu ganhar também é democrático. Não colocar para votar, porque eu não quero que a população saiba qual é a minha opinião sobre aquela matéria, isso não é democracia. Augusto. Deputado, o que alegam ou argumentam os deputados contrários à volta do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância? O que eles alegam na tribuna e, sobretudo, no cafezinho da Câmara? Augusto, na tribuna eu não vi nenhuma manifestação específica sobre isso, salvo algumas manifestações que tangenciaram isso, no sentido de que, no entendimento de alguns deputados, isso atingiria a cláusula pétrea, a presunção de inocência prevista no artigo 5º da Constituição. É importante dizer também, Augusto, que o que nós estamos propondo na PEC 199 não é simplesmente a prisão em segunda instância. A PEC 199 ela é muito mais ampla. Na verdade, ela muda o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro. Perfeito. Porque é verdade que gera um sentimento de impunidade quando alguém comete um crime e a prescrição chega antes da cadeia. Mas também gera um sentimento de impunidade quando, por exemplo, a União cobra indevidamente um tributo de um empresário e ele vai à falência antes de conseguir reaver o tributo. Também gera sentimento de impunidade
quando um trabalhador ganha uma causa trabalhista e morre antes de conseguir receber. Então, nós precisamos fazer uma verdadeira reforma do Poder Judiciário brasileiro e entregar ao país um Poder Judiciário mais célere, mais efetivo, que resgate a confiança das pessoas nas instituições, seja na esfera civil, seja na tributária, seja nos precatórios, seja na trabalhista, porque o Brasil precisa de um sistema judiciário mais célere. Deputado, quem lhe pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Deputado, qual foi a alegação da presidência da Câmara dos Deputados para suspender o funcionamento das comissões durante a pandemia, tendo em vista aí os instrumentos de participação, discussão e até votação remota que vimos em funcionamento? Qual é a alegação, o que sustenta esta medida que foi tomada? Guilherme, eu até reconheço como um erro e faço isso de forma autocrítica, porque eu também votei essa matéria, de que nós não deveríamos ter paralisado as comissões. Se nós temos um sistema remoto de votação que permite a reunião em plenário de 513 deputados, é óbvio que esse sistema remoto também permitiria a reunião de comissões que têm 50, 60, às vezes 70 membros, como a Comissão de Constituição e Justiça. Foi a pandemia, o perigo, o risco de contaminação, se houvesse reuniões físicas presenciais, que fez a suspensão das reuniões das comissões. Mas essa suspensão poderia ter sido só de reuniões físicas, presenciais, permitindo as reuniões virtuais. No entanto, por outro lado, a suspensão das comissões permitiu um processamento mais célere das matérias. Você pega, por exemplo, o PEC do orçamento de guerra, decreto de calamidade pública do governo federal, tudo isso tramitaria um pouco mais lento se tivesse que passar por todas as comissões. Então, acabou que também o não funcionamento das comissões remeteu todas as matérias para o plenário e deu celeridade também para alguns temas que o Brasil não podia esperar, porque eram mecanismos de enfrentamento da pandemia, nos seus aspectos sanitários, econômicos e sociais. O deputado, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem ajudado, colaborado de alguma forma para que essa resolução que impediu as comissões de trabalharem durante a pandemia, elas possam voltar a funcionar? Ele tem colaborado nesse sentido ou não? Eu preciso reconhecer que desde o início dos trabalhos da comissão, o presidente Rodrigo Maia sempre deu apoio ao andamento dos trabalhos. Na Comissão de Constituição e Justiça teve uma intervenção muito efetiva dele e nós acabamos aprovando por 55 votos a 12, numa vitória esmagadora do apoiamento à constitucionalidade da PEC 199 do deputado Alex Manente. No entanto, você tem hoje um impedimento formal. Nós temos apelado ao presidente Rodrigo Maia e hoje decidimos também o mesmo ofício que nós encaminhamos ao presidente Rodrigo Maia. Hoje nós encaminhamos a todos os líderes partidários, fazendo um apelo pela reinstalação dessa comissão. E eu explico por quê. O caso do André do Rep, ele pode ser enfrentado do ponto de vista legislativo com um simplismo e um oportunismo legislativo, que é simplesmente apresentar um projeto de lei para revogar o parágrafo do artigo 316. Isso vai resolver o problema do André do Rep, que eu não sei nem se vai resolver, porque eu não sei quando vão achá-lo, mas vai também permitir que milhares de brasileiros, sem formação de culpa, alguns deles que no final do processo serão inocentados, continuem presos preventivamente numa prisão provisória, numa prisão processual que não é cumprimento da pena. Já a PEC da segunda instância dá uma solução estruturante para esse problema, porque se a PEC da segunda instância tivesse sido aprovada, nós não estaríamos discutindo se o André do Rep estava solto ou pela culpa de quem que ele estava solto. Ele estaria preso não numa prisão processual, que é a prisão preventiva, mas ele estaria cumprindo a pena, já que ele já tem uma condenação em segunda instância. Então, se nós dermos um processo judiciário mais célere ao povo brasileiro, nós vamos precisar menos dessas gambiarras que é, por exemplo, utilizar uma prisão de natureza processual para que ela
aconteça como se fosse o cumprimento da pena. Então, justiça mais célere para que as execuções definitivas sejam mais rápidas no Brasil. Augusto. Deputado, o senhor conhece algum caso de preso pobre que foi julgado no Supremo? Augusto, eu sou professor de Direito Constitucional, estou deputado, mas a minha carreira é como advogado e como professor de Direito Constitucional, e quero registrar para você, por uma questão de justiça, que o maior número de reversões de prisões ilegais e de reduções de pena nos tribunais superiores é da Defensoria Pública da União. Esse é um número interessante. Agora, também é verdade que nem todos os presos pobres têm acesso à qualidade desse trabalho. Nós temos milhares de presos no Brasil, 40% dos presos brasileiros são presos provisórios, nós temos milhares de processos criminais transitados em julgado na primeira instância, porque nem tem recurso, então não dá, vamos dizer, para generalizar nem num extremo e nem no outro. Nem todos os réus no Brasil são Andrés do Rep. André do Rep não pode estar solto em hipótese nenhuma. Mas um réu que vai ser julgado inocente ao final não pode ficar indefinidamente preso por uma prisão preventiva. Guilherme Fiuza. Deputado, voltando à questão da tramitação na Câmara dos Deputados, o senhor disse que o presidente Rodrigo Maia tem apoiado essa matéria, e o senhor comentou também que, em alguns casos, o não funcionamento das comissões deu celeridade às tramitações por irem direto ao plenário. Mas, nesse caso, que é um caso que não é urgência de hoje, nós estamos vendo o problema de um criminoso solto e o debate voltou. Mas desde que o ex-presidente Lula foi solto, esse é um debate urgente no Brasil. Nós estamos lidando aí com a maior quadrilha que se instaurou na política brasileira, na história, com vários beneficiados por essa mudança de entendimento do STF. Né? Então, essa questão é urgente há muito tempo. O presidente Rodrigo Maia, então, em relação à comissão da prisão após condenação em segunda instância, não estamos presos num formalismo, então não caberia ao presidente Rodrigo Maia tomar para si a decisão de instaurar esta comissão, de modificar essa regra. Isso é uma norma, desculpa que me estender, mas pela sua exposição, eu percebi que é uma norma associada à pandemia. E diversos setores da sociedade estão reabertos, estão em funcionamento, etc. Tudo bem, mas nós não estamos falando em reunir fisicamente a comissão, mas nós estamos falando da revisão de um instrumento que foi aplicado por causa da pandemia. Então, onde estaria o apoio, a presença, a ênfase do presidente Rodrigo Maia para superar esse formalismo que, pelo que eu entendi da sua exposição, é a única pedra no caminho de voltarmos a fazer essa matéria tramitar no Congresso? Fiuza, primeiro é importante dizer que esse debate é muito mais antigo do que em relação à prisão do presidente Lula. Rui Barbosa já dizia que justiça lenta era injustiça qualificada. Então, esse problema no Brasil não é um problema fulanizado na prisão de Lula ou na soltura do André do Rep. Esse problema no Brasil é um problema de milhares de trabalhadores que vencem uma demanda trabalhista e morrem antes de receber, de milhares de empresários que vão à falência porque a União cobra um tributo indevidamente e ele não consegue reaver, de milhares de pessoas que litigam contra a União numa causa previdenciária, tem direito, mas a União vai até o Supremo Tribunal Federal e usa o tempo como estratégia de defesa. Então, esse debate é um debate muito mais antigo do que em relação à prisão do presidente Lula. E mesmo dentro do Supremo, ele é muito mais antigo, porque, veja só, Fiuza, nós estamos falando de uma cláusula pétrea, que é aquele núcleo mais rígido da Constituição, que em poucos anos já teve 3 interpretações do Supremo Tribunal Federal, todas por maioria simples, todas por um voto a mais, por 6-5. Primeiro não podia prender, depois podia prender e agora não pode prender de novo.
não tem cabimento a interpretação de uma cláusula pétrea da Constituição mudar a cada vez que o ministro do Supremo se aposenta ou que troca o presidente do Supremo. Isso é muita instabilidade jurídica. Se tem dúvida do Supremo sobre a interpretação do princípio da presunção de inocência, é necessário o legislativo resolver essa dúvida. E a forma de resolver essa dúvida, na minha opinião, é com a aprovação da PEC 199. Em relação à formalidade da comissão, e eu faço por mais absoluta justiça, viu, Fius? E eu mesmo tenho críticas, acho que as comissões já podiam estar funcionando. Em Brasília, os restaurantes estão funcionando, os bares estão funcionando, e as comissões da Câmara não podem funcionar. Isso não é razoável. Agora eu preciso dizer que, como a decisão que suspendeu o funcionamento das comissões foi uma decisão do plenário, só uma decisão do plenário pode rever essa opinião. E aí qual é o problema? É que o projeto que foi encaminhado e que entrou em pauta, ele retomava a CCJ, a Comissão de Ética, a Comissão de Fiscalização e Controle, e aí sim dava poderes para o presidente reinstalar outras comissões. Acabou que, como a oposição é contra a tramitação da reforma administrativa e a instalação da CCJ é o primeiro passo para tramitar a reforma administrativa, a oposição entrou em obstrução. O que é que nós estamos fazendo do ponto de vista tático? Nós estamos apresentando agora um novo projeto de resolução para reinstalar só a comissão da PEC da segunda instância. E vamos fazer todos os esforços para ter o apoiamento. Mas como a decisão que suspendeu foi uma decisão colegiada do plenário, só uma decisão colegiada do plenário pode reinstalar as comissões. Muito bem, agradeço aqui então ao deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ele que é o presidente da comissão que analisa a PEC, que pode voltar a autorizar as prisões após condenação em segunda instância. Obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado a você, obrigado ao Augusto, ao Fiuza, e eu quero tranquilizar o povo brasileiro de que, não depender de mim, do deputado Trade, do deputado Manente, nós faremos todos os esforços para entregar um país, um poder judiciário mais célere, mais efetivo, que combata a impunidade e resgate a confiança das pessoas nas instituições. Muito obrigado, parabéns à Jovem Pan e uma boa noite. Obrigado.